Saudações, pessoal! Galera, imagina a seguinte situação. Você ouve o noticiário e fala o seguinte: olha, a economia está bombando, o mercado de trabalho está decolando, né? Ou seja, aparentemente os números indicam o céu de brigadeiro. Daqui você vai lá, desliga a televisão ou desliga o seu celular e vai no supermercado e depara-se. Olha, a fatura, o dinheiro que eu tinha disponível para ir no supermercado não deu para comprar nada. Chegou a fatura do meu cartão de crédito que mais parece um segundo aluguel. Perfeito. Tem as prestações, tem os financiamentos. Aí você se pergunta, né? Cadê esse tal de crescimento econômico que até então não estou sentindo nada? Diante disso, alguns pouco tempo atrás, eu fiz um short falando que a economia do Brasil estava voando. Isso foi em 2025. Foi que a economia do Brasil estava voando, estava indo bem maravilhoso, certo? E aí, o feedback que eu recebi do público foi um pouco ignorante, né? Porque algumas pessoas falavam: você é um burro, você é mal informado, onde que você está vendo a economia crescendo assim, linda e maravilhosa? Para mim não tem nada crescendo lindo e maravilhosa. Pois bem, galera, pois bem, esse será o nosso bate-papo de hoje. Com a seguinte pergunta que eu vou responder ao longo do vídeo. O Brasil cresce, só que a sensação de crescimento, por que as pessoas acabam aqui não sentindo? E aqui ao longo do vídeo, eu vou falar de diversos assuntos. Eu vou falar de inflação, de juros, um pouco de investimento, um pouco de educação financeira, só que o foco disso aqui, inflação, juros, essa falsa sensação de bem-estar em que os indicadores tentam nos passar. Perfeito? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal N Economista. E aqui, vamos primeiro desmistificar esse conceito aqui muito importante. O PIB, gente, não significa mais dinheiro no bolso. O PIB é a forma bem simples de falar o seguinte. É um resumo, basicamente, gente. É a soma final de bens e serviços. Perfeito? E isso é uma forma bem simplificada de falar sobre o que é PIB. Bens e produtos finais, fechou? Ele não significa dinheiro no bolso, tá? Vamos imaginar que o PIB esteja indo, o crescimento econômico do país, a economia estava indo linda e maravilhosa. Só que, por outro lado, tem um público que tem uma renda razoavelmente boa, de 5 mil reais, só que, por outro lado, ele está amarrado uma bola de ferro, despesas e dívidas. Uma bola de ferro muito pesada, ou seja, tem uma certa contradição aí, né? Por isso, gente, que crescimento econômico não significa necessariamente que a pessoa esteja linda, maravilhosa, ou seja, pode estar passando por um certo aperto financeiro, embora o PIB esteja indo muito bem, certo? Outro ponto muito importante tem a ver com a inflação. Muitas pessoas falam que a inflação, essa divulgada pelo IBGE principalmente, parece que não faz sentido, parece que os números são manipulados. E realmente passa uma sensação de números manipulados. Perfeito? Isso aqui não é, gente, não é. Basicamente a sensação é o seguinte, né? Vamos imaginar que uma determinada família consome uma cesta de alimento A. Vamos imaginar que a inflação captou um crescimento menor da inflação em uma cesta B. Perfeito? Só que, por outro lado, gente, o que essa família consome nem é a cesta do produto B, e sim a cesta do produto, a cesta A. Ou seja, a inflação reduziu, só que não para aquela família. Deu para entender? É mais ou menos isso. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, pergunta aqui nos comentários, serei imenso prazer em te responder. Vamos fazer a seguinte simulação. Imagina uma família A que recebe 3 mil, uma família B que recebe 30 mil. Te pergunto, qual é a família que vai ter mais facilidade em fazer um ajuste do orçamento caso seja necessário? A família A ou a família B? Bom, essa pergunta nem precisa de responder, né? A família B ela tem muito mais margem de manobra. Por exemplo, uma família B que tem essa renda, ela pode deixar de ir no shopping center todo final de semana, pode reduzir, pode acabar com, vai lá, com cinema,
pode acabar, vai lá com os streamings, pode acabar com o convênio. O que não é permitido, nem sequer pensar em ter a família A. O que eu quero dizer, gente, com isso aqui, que a família A, ela não tem as mesmas regalias que tem a família B. E diante de ter que fazer um corte no orçamento, é muito mais difícil para a família A em comparação à família B. Só que é o seguinte, a família A tem uma diferenciação gigante, perfeito? Qual a diferenciação gigante? Ela tem um orçamento apertado. O que ela tem que fazer diante de uma acertação em que o orçamento não pode permitir muitas regalias? Educação financeira, gente. Educação financeira. Não adianta em nada, vai aqui dica de educação financeira, tá? Não adianta em nada uma família ganhar muito, só que também gastar muito. Então, o próprio orçamento vai fazer com que a família A seja mais disciplinada em comparação a família B. Fechou? Outro ponto muito importante é que crescimento não significa que o PIB, que a riqueza do país é distribuído igualmente para toda a população. Ele não chega, esse crescimento não chega para todo mundo. Por exemplo, né? Uma pessoa que vive exclusivamente do salário CLT. Só que, por outro lado, esse crescimento, para aquele público que faz investimentos, o que acontece? Esse público que faz investimento, além de fazer investimento, o que ele tem? Ele tem o salário dele, mais os rendimentos dos investimentos dele. Ou seja, é uma segunda fonte de renda aquele investimento que ele faz, tá? Então já faz aqui já uma dica já de planejamento financeiro, tá, gente? Quando você for fazer seu planejamento financeiro, o que você tem que ter em mente? Você tem o seu salário, só que você também vai ter o quê? A famosa renda extra, devido ao quê? Aos seus investimentos, perfeito? Vamos imaginar que determinado setor, aqui ó, crescimento econômico, tá gente? Se determinado setor de uma economia que cresceu bastante, esse determinado setor ele pode crescer mais. O que acontece com isso? Esse setor, ou essa empresa pertencente a esse setor, ela resolveu o quê? Pagar dividendos, pagar prêmios aos acionistas. Olha, mais uma vez, mais uma fonte de renda. Salário mais renda extra. Fica aí a dica, tá, gente? Não dependa somente do salário. Procura algum meio de fazer investimento em que te dê renda extra. Fechou? O que temos aqui, gente? O que temos aqui? Ó, são pessoas aparentemente iguais, perfil com perfis iguais, só que a sensação é diferente. Aqui é uma sensação que a pessoa tem muitas dívidas, já aqui é uma sensação de que a pessoa, olha aqui, ó, tem o salário, mas também tem os investimentos, ou seja, o crescimento econômico está indo bem, só que somente uma pessoa vai sentir essa sensação de crescimento econômico, diferente dessa pessoa aqui que não vai sentir coisa nenhuma, ou seja, perfis diferentes, desculpa, perfis iguais, mas só que sensação diferente, tá, gente? Fica muito atento a isso, tá? Juros, é uma coisa que eu sempre falo ao público ao que eu atendo, né? Inflação tá alta, juros tá alto, tire proveito disso, perfeito? Vamos imaginar que você ganha o seu salário, perfeito? Só que é o seguinte, né? Você recebeu uma oportunidade para você ganhar mais, perfeito? E olha uma dica também de educação financeira. Conforme você receber uma promoção em que vai fazer você ganhar mais, o que você vai fazer com isso imediatamente? Você vai começar mais a aumentar sua fatura do cartão de crédito, vai trocar de carro e com isso vai gerar mais despesas, perfeito? Vai gerar um financiamento de um imóvel, ou seja, tem-se aí por trás, gente, um problema silencioso. Se por um lado você aumentou sua renda, você já sente a necessidade, já sente no direito de gastar mais. Olha só a pegadinha aí, tá, gente? Se você ganha um salário aqui e ganha uma promoção que vai ganhar isso aqui, a pergunta que eu te faço, será que aquele padrão de vida que você vivia anteriormente não estava te satisfazendo? Foi só você ganhar um pouquinho mais que você começou a aumentar seu padrão de gasto? Então, fique bem atenta a isso aqui, tá, gente? Essa sensação de melhora, ela desaparece à medida que você começa a gastar mais, seja com empréstimo, com imóvel, despesa com imóvel, compra de imóvel próprio, começar a aumentar cartão de crédito, enfim, fiquem muito atento a esses pontos, tá? Outro ponto é o seguinte, né? A pessoa
que recebe, digamos assim, assim, ó, o salário, gente, que chega. É, tem muita gente que eu falo assim que eu falo o seguinte para as pessoas, né? Tem muita gente que não gosta de dinheiro, tá? Como assim? Porque o salário, quando a pessoa recebe o salário, já tem dono. Como assim? Vamos imaginar que você ganha aqui 6 mil reais, perfeito? O que você sente com esses 6 mil reais? Olha só, uma sensação de boa vida, perfeito? Óbvio, né? Só que logo em seguida você tem seu aluguel, você tem que pagar aquele empréstimo que você fez lá atrás, sem ao mínimo pensar, né? E aí você se pergunta, né? Tá, aí fica a pergunta, tá? Diante de todo esse salário que caiu e essa sensação de boa vida, você teve algumas despesas, ou melhor, você teve despesas pesadas com aluguel, empréstimo, financiamento, enfim. A pergunta que fica no ar, cadê o dinheiro? Ou seja, ele desapareceu. Aquela sensação de boa vida acaba que virando que uma sensação de frustração, tá? Ou seja, gente, aqui esse aqui é um vídeo de economia, mas você está percebendo que eu estou misturando educação financeira e investimento ao mesmo tempo? Fiquem muito atento a isso, tá, galerinha? Uma curiosidade muito interessante também é dentro do PIB, que é o seguinte, né? O PIB, gente, é uma coisa, conta bancária é outra. Não significa dizer que só porque o PIB cresceu, em que o governo vai sair distribuindo dinheiro de forma automática para toda a população. Então, PIB é uma coisa, conta corrente é outra. O PIB, como eu venho falando desde o início do vídeo, ele pode estar bombando. Só que é o seguinte, aí não significa dizer que todo dia vai ter dinheiro pingando na sua conta corrente, não significa dizer que você não tenha dívida, não significa dizer que você tem um alto padrão de vida, um alto padrão de gastos, de dívida. Então, se o PIB vai bem, de nada adianta o PIB ir bem, a economia vai bem, se o seu gasto, certo, é muito alto. Ou seja, o PIB não vai pagar suas contas, perfeito? E não vai colocar dinheiro ali, perfeito? Fica muito atento com relação a emprego, né? Por que eu estou falando isso? As pessoas tendem a ver na televisão em que o nível de emprego o mercado de trabalho está aquecido, muito forte. Qual é a sensação das pessoas, né? Olha, eu estou empregado, perfeito. Uma pergunta que eu te faço, tá, gente? Toma cuidado com a sua qualidade no seu trabalho, toma cuidado com a sua qualidade no seu salário e toma cuidado com a sua segurança financeira. Não entendeu nada? Vou explicar melhor. Emprego é uma coisa, qualificação é outra, qualidade é outra. Salário é uma coisa, qualidade é outra coisa. Ou seja, gente, não significa dizer que só porque você tem um emprego bom, que é um emprego de qualidade. Não significa que esse emprego que te paga bem seja um salário de qualidade. Será que esse salário de qualidade, que você pensa que é salário de qualidade, será que está te garantindo a sua segurança financeira, sua e da sua família? Então, fica muito atento com isso. Nem todo emprego tem qualidade. E nem todo salário oferecido por esse emprego tem de qualidade. De repente, você está vendendo a vida, só que está perdendo do outro lado, que na sua segurança, na sua saúde financeira, na sua saúde pessoal, tá? Na sua saúde física mesmo, certo? Então, bom, diante disso, bom, se você está falando que a economia está bombando, o desemprego está subindo, quer dizer, desculpa, o desemprego está lá embaixo, o salário está bem, e tem que separar a pessoa que tem uma renda disponível para gastar e outra que não tem disponível para gastar, mas se eu vejo que os indicadores da economia estão muito bem, então significa dizer que está tudo mentindo? A inflação é mentirosa, o IBGE é mentiroso, o Banco Central é mentiroso? Não estou falando nada disso. Nada disso. O que eu estou me referindo é o seguinte, que a economia, gente, pode estar linda e maravilhosa, estamos tendo um mercado de trabalho extremamente forte aqui por outro lado, a população endividada. Não é que estamos vivendo, não é isso que estamos vivendo atualmente. Embora tenha muitas pessoas que não acreditam, embora tenha muitas pessoas que torcem por contra, a economia sim do Brasil está crescendo. Lenta, o padrão do Brasil está crescendo lento, tá? Mas não adianta nada, a economia está entregando resultado bem ou mal, mas está entregando resultado melhor, crescimento lento do que ter uma recessão, paralisia e crise financeira, tá? Então,
Pense dessa forma. Em vez de estar reclamando que o PIB está crescendo um pouquinho, comece a agradecer porque se a economia não começa a entrar em crise, essa crise vai gerar desemprego, esse desemprego vai gerar endividamento. Perfeito? Então, a economia pode estar muito bem, só que a pessoa não para de gastar, a pessoa não para de ter um alto gasto extremamente alto. Então, fica muito atento com isso, tá, gente? Então, economia forte, muito emprego, só que as pessoas continuam muito endividadas. Não é o que está acontecendo atualmente? E, finalmente, vamos para a parte final, para a conclusão. Gente, é o seguinte, o PIB não paga supermercado, tá? Quem paga supermercado, o que é? É a sua carteira, é o seu bolso. Pois bem, galera, pois bem. Gostou desse vídeo? Achou interessante? Dê essa curtida, se inscreva no canal N Economista, tá, gente? Então, gente, gostou desse vídeo? Compartilhe, se inscreva no canal. Então, se você tiver alguma dúvida que eu não consegui, que não foi claro ao longo do vídeo, fica à vontade para fazer pergunta aqui nos comentários. Será um imenso prazer em te responder. Gente, até o próximo vídeo. Tchau!